um áudio que vazou do ministro admitindo que é, entre aspas, para botar para fuder e para mandar prender. Prendemos. Foi dado um depoimento do general. Não aguenta mais esse preocupado. Acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Nós estamos numa guerra. Será? Não sei, hein? Não sei. E essa guerra, nesse momento, tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação. Pois é, esse áudio vazou e depois ele deu a desculpa para a imprensa de que era a indignação dele com as fake news. Mas na realidade, o que está sendo feito? O Ministério da Justiça, por meio do ministro Lewandowski, também, o ministro Paulo Pimenta, estão perseguindo adversários políticos com a desculpa de combater notícias falsas. A velha estratégia do PT e das esquerdas de querer massacrar os seus adversários políticos, os seus críticos, de querer censurar com a desculpa de que estão combatendo notícias falsas. E veja só, o próprio governo, quando encaminha para o Ministério da Justiça publicações que eles querem que haja investigação, que eles querem colocar a Polícia Federal em cima, Polícia Federal que deveria, na realidade, se a gente tivesse um governo sério, tá trabalhando em operações de combate à corrupção e desvios, bilionários de dinheiro público, e que nós temos várias suspeitas e vários escândalos que já estouraram no governo Lula, no Ministério da Saúde, na administração de presídios federais e tudo mais que eu já expus aqui para vocês no canal. Não, agora está sendo utilizada para perseguir opositores políticos. E eu vou citar aqui 2 exemplos. Isso assim, eu sou bem insuspeito para falar sobre esses 2 exemplos, porque são 2 pessoas com as quais eu não simpatizo, mas que independentemente das minhas divergências com elas, é absolutamente inaceitável que a Polícia Federal seja utilizada para perseguir essas pessoas simplesmente porque estão criticando o governo Lula, O documento que a Secretaria de Comunicação, Ministério comandado por É o intocável, ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar em nada, tudo é fake news, faz uma besteira, não quer assumir? Fake news. Então assim, o povo só mente, e ele fala a verdade. Por Paulo Pimenta, encaminhou para o Ministério da Justiça. Vou colocar 2 exemplos aqui, Um exemplo é o do deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo as próprias palavras da SECOM, criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar reforços à região. O próprio documento enviado pela SECOM utiliza a expressão que Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul. Onde está a notícia falsa? Na opinião dele, o governo demorou para ajudar. Se o tempo de reação do governo agradou umas pessoas, desagradou outras pessoas, todo mundo é livre para dar a sua opinião em relação a isso. A Polícia Federal vai fazer o quê? Qual que é o crime? Qual que é o tipo penal? É absolutamente irracional, é claramente um uso da Polícia Federal para fazer perseguição política. Um outro ponto, também nesse mesmo ofício para o Ministério da Justiça, a SECOM dizendo: a usuária Esté Papaiano publicou que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Onde é que está a notícia aí? Onde é que está um fato objetivo sendo tratado? Só tem uma opinião. Dizer que o Estado entregou dificuldade é uma opinião, dizer que o Estado só entregou ineficiência é uma opinião. Não há uma afirmação sobre um dado objetivo da realidade para ser demonstrado verdadeiro ou falso. É mera, pura e simplesmente uma opinião de que há uma ineficiência por parte do Estado. O governo vai fazer o quê? Vai provar na justiça que o governo foi eficiente? Na opinião de quem foi eficiente? Então assim, é claramente uma instituição de um Ministério da Verdade, de um órgão de perseguição política, e que o governo federal está colocando, a Polícia Federal via Ministério da Justiça para perseguir adversários políticos, mas não coloca a Polícia Federal contra o próprio governo, contra o próprio Lula,
contra o próprio Itamaraty, que espalham notícia falsa oficialmente para defender o governo Lula e ainda, quando são desmascarados, insistem na mentira. A Folha de São Paulo revelou que o governo, e eu falei isso aqui no vídeo passado, né, que o governo negou ajuda do Uruguai. O governo do Rio Grande do Sul pediu ajuda, o Uruguai ofereceu ajuda. Isso foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Rio Grande do Sul precisando de ajuda. O governo do Uruguai queria mandar navio e aeronave. Eles iam mandar navios, aqueles navios que tem filtra uma quantidade de água por hora, faz a filtragem de água. Isso está sendo muito importante. O Brasil já mandou para lá um navio. O Uruguai estava se oferecendo e o governo recusa. No momento que a gente mais precisa, o que o governo faz? É contra o povo. É contra o povo. Mais uma vez contra o povo. Mais uma vez. O governo federal negou a maior parte dessa ajuda. Exatamente o que foi colocado, né, pela reportagem da Folha de São Paulo foi o que aconteceu, inclusive com manifestações oficiais do governo. E aí o governo diz que a Folha está, né, divulgando notícia falsa sobre o governo, e a Folha reforça e prova com afirmações de pessoas do próprio governo que sim, o governo admite que recusou a ajuda do Uruguai, mas mente descaradamente para tentar mascarar, né, a sua incompetência e a sua ineficiência. Veja só, o governo federal negou a informação de que teria recusado a ajuda do governo do Uruguai às vítimas do Rio Grande do Sul. Em nota, disse que um helicóptero emprestado pelo país vizinho está em operação no estado, que já registra ao menos 100 mortes em decorrência das fortes chuvas e enchentes. A SECOM divulgou o posicionamento logo depois da Folha publicar reportagem com o título Rio Grande do Sul pede ajuda, Uruguai oferece lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensa. Na nota, o órgão afirmou que as notícias que o Brasil teria desprezado a ajuda do Uruguai são falsas. A reportagem cita a nota oficial do Ministério da Defesa que disse que o Comando Militar Conjunto... Eita, pulei o vídeo. Mas calma aí, como assim falsas? Como assim falsas? Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Ele estava olhando uma folha, né? Aqui. Isso, vamos voltar, que eu pulei sem querer. Mas eu quero entender como assim falsas. Você saiu em todos os lugares. 100% real. Negou a informação de que teria recusado a ajuda do governo do Uruguai às vítimas do Rio Grande do Sul. Em nota, disse que um helicóptero emprestado pelo país vizinho está em operação no estado, que já registra ao menos 100 mortes em decorrência das fortes chuvas e enchentes. A SECOM divulgou o posicionamento logo depois da Folha publicar reportagem com o título Rio Grande do Sul pede ajuda, Uruguai oferece lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensa. Na nota, o órgão afirmou que as notícias que o Brasil teria desprezado a ajuda do Uruguai são falsas. A reportagem cita a nota oficial do Ministério da Defesa que disse que o Comando Militar Conjunto declinou a oferta do avião uruguaio por restrições de pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. De acordo com o jornal, o Ministério afirmou que o Brasil já possuía um avião que atendesse às necessidades dos transportes. A SECOM argumentou que, junto com o helicóptero, o Uruguai também ofereceu um modelo específico de avião, só que a avaliação técnica do governo foi de que a aeronave não seria adequada para o tipo de operação exigida e que, por esse motivo, a conclusão seria de que não havia necessidade por equipamento. A própria SECOM admite que houve uma negativa do avião oferecido pelo Uruguai. Na própria nota que eles dizem que a Folha mentiu, eles admitem que a Folha fala a verdade. É assim, é bizarro, é insano, e eu vejo um monte de petista ainda querendo defender o governo, dizendo que a Folha divulgou notícia falsa. Às 20 horas, a Folha publicou nova reportagem que acusa o governo de mentir sobre o episódio. O jornal relata ter mencionado o empréstimo do helicóptero no primeiro texto, o que é verdade, mas diz que a SECOM não esclareceu a recusa pelo empréstimo de barcos e drones. Também é verdade, o governo recusou os barcos e drones oferecidos pelo Uruguai e não justificou a razão, não justificou o porquê. Justificou a recusa do avião, dizendo que a gente não teria
teria condição, Porto Alegre não teria condição de receber no seu aeroporto, mas o representante do governo do Rio Grande do Sul diz que tem outras pistas em operação no estado em condições de receber esse modelo de aeronave do Uruguai. Ou seja, qual que é o resumo da ópera? O governo Lula, em vez de resolver o problema, né, da situação das famílias gaúchas que estão vivendo uma das piores tragédias da história do país, o civil não quer resolver, é simples. Ele não quer resolver. Tá sendo legal pra ele, tá sendo bonito. na realidade estão sendo resgatados e ajudados mais por outros civis, por empresários, por indivíduos do que pelo próprio governo federal. Os empresários e os voluntários e a população brasileira está fazendo muito mais pelos gaúchos do que o governo federal, e o governo federal está preocupado em colocar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça contra opositores políticos que criticam essa atuação do governo, essa omissão do governo, né? Essa omissão, na minha avaliação, até é criminosa. No momento de calamidade, o governo federal devia agir com todas as suas forças e não ficar utilizando Polícia Federal para perseguir adversário político, né? O governo está mais preocupado em utilizar o Rio Grande do Sul como palanque para queimar, perseguir, prender seus adversários políticos, nas palavras do próprio ministro Paulo Pimenta. É importante ressaltar aqui que eu não concordo 100% com tudo que o Kim fala. Porém, assim, nesse vídeo, eu preciso concordar. Muita coisa que ele tá falando aqui é verdade. Muita coisa o povo não quer enxergar. É tudo verdade. E o povo não quer enxergar. Então, tô deixando claro que nem tudo que ele se posiciona eu concordo. Porém, já é o segundo vídeo dele que eu tô fazendo uma reação e eu preciso concordar com ele. Do que resolver o problema. E mais, o próprio governo divulga notícia falsa descaradamente. As próprias notas, as próprias afirmações do governo revelam que o governo recusou sim a maior parte da ajuda. E outra coisa rapidinho, já tá terminando o vídeo. E antes de acabar o vídeo, eu peço para que você se inscreva aí, ó, no nosso canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho, ajuda o nosso canal a crescer. Segue a gente lá no Instagram também. E é isso, vamos terminar de ver o vídeo, já tá acabando. Mas, cara, situação complicada que a gente tá vivendo. E ver uma posição desse jeito, partindo do governo, é assustador. E a gente não sabe o que tá pra vir aí no futuro. Então vamos acompanhar melhor, vamos analisar melhor nossas escolhas. E é isso. Tem muito que a gente falar também. É só orar. Ajuda que foi oferecida pelo Uruguai. Aí eles usam o fato de terem aceitado um helicóptero para dizer que todas as outras recusas são mentirosas e quem aponta essa recusa é mentiroso e precisa ser processado, precisa ser perseguido pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça. É uma grande hipocrisia, é uma grande farsa que está sendo conduzida pelo governo Lula. Exato. E que nós temos o dever moral de desmascarar e de expor. Pessoal, é fundamental para você que acredita que... É isso. Ficamos por aqui. E fica aqui mais um manifesto nosso contra a posição desse governo, contra o que esse governo tem feito. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.